Mas repete comigo assim: entre o fermento e a verdade. Quem está com frio? Ninguém. Quem está com fome? Também ninguém. Então vamos de novo: entre o fermento e a verdade. Não fica tímido não, irmão. Quando a gente fala, isso parece que é técnica de oratória, né? Alguém pode usar como técnica, mas a confissão da palavra ela tem um poder extraordinário. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque obviamente não dá tempo. Mas entenda que existe um poder de Deus envolvido nisso. Então nós já temos formado uma convicção ao longo dessas últimas semanas de que o fermento, ou seja, os argumentos, as narrativas, os factoides, e muitos desses argumentos que para nós parecem ser algo lógico, algo real, algo natural, mas na verdade eles têm uma intenção que é, como é que eu vou explicar? Que é assim, descredibilizar a verdadeira fé em Deus. Eu estou falando, obviamente, do ministério, da igreja, da sua vida com Deus. E eu preciso lhe dizer algo muito importante, porque nós vamos falar entre o fermento e a verdade. Então a verdade, o que é a verdade? Pilatos uma vez perguntou para Jesus, quando estava interrogando ele, o que é a verdade? Jesus não responde aquela pergunta para Pilatos, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele fala a respeito disso. No capítulo 16, ele fala a respeito disso: a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Repete comigo: a verdade é a palavra de Deus. E por mais que a palavra de Deus ela possa parecer ilógica, irracional, fantasiosa, ela permanece para sempre e nunca jamais poderá ser revogada. Quem é crente aqui diz amém? Amém. Você é crente em quem? Diga: em Cristo. Eu sou crente em Cristo, mas Cristo é a própria palavra. Ele disse em João 1, né? Eu sou a palavra, eu sou o verbo. Né? Tudo foi formado por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o que nós temos de Deus hoje, além do Espírito Santo, é a palavra que nos guia, que nos convence, que nos mostra, que nos educa, que nos corrige, que nos revela o futuro e que nos indica o caminho em que devemos seguir. O Salmo 119 fala sobre isso do começo até o final. E um dos versículos, o 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para a sua jornada, para o seu caminho, para onde você quer chegar. Você precisa viver debaixo da orientação da palavra. Só que às vezes isso parece surreal. Parece utópico, porque o mundo natural nos apresenta tantas situações e tantas circunstâncias que até eu e você como crente, eu não. Comigo isso nunca aconteceu. Pois bem, mas com a maioria dos crentes, não com você, que é um grande santo, né? Está lá na posição de querubim ungido, quase chegando lá no trono de Deus. A pessoa normalmente, ela fraqueja diante de certas situações e de certas circunstâncias, e na hora ela se coloca numa posição que fica entre a falácia, a narrativa, que nós vamos chamar de fermento, a questão natural, o problema, a dúvida, e a verdade, que é a palavra de Deus. E hoje você vai precisar se posicionar em nome de Jesus, pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua empresa, pelo seu negócio, pelo seu futuro, pela sua eternidade. Entre o fermento e a verdade. Vamos repetir novamente? Entre o fermento e a verdade. Eu quero começar então dando uma base teológica para a gente poder construir aquilo que nós vamos falar hoje em alguns textos. Não vou me prender em cada um deles por causa do tempo, mas quero só construir de fato um alicerce para a gente poder conversar. Jesus em João 17, capítulo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Eu digo santifica-os na verdade, você responde? Aprenderam, né? Santifica-os na verdade, a palavra de Deus e a verdade, né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos voltar para o Antigo Testamento e ver Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Quem sabe quem falou essas palavras? Talvez essa pergunta não seja tão fácil, mas eu quero dizer a resposta. Essas palavras foram ditas por um falso profeta. O nome dele começa com Bar e termina com Laão. Balaão. Mas até o falso profeta contratado para amaldiçoar, aliás, essa música eu queria cantar com o Daniel aqui, talvez no final, vamos ver se for: sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Está aí nesse texto.
porque Deus abençoou, e aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Quantos são abençoados aqui? Já bateu na mão do seu irmão, já disse: eu sou abençoado, você é abençoado. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode abençoar. Creia nisso. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas vamos mais um pouquinho. Hebreus capítulo 6, versículos 17 e versículo 18 diz assim: Deus também se comprometeu. Deus fez o quê? Se comprometeu por meio de um juramento, que os herdeiros da promessa... Tem algum herdeiro da promessa aqui? Amém. Olha só, Deus se comprometeu então com você, que é herdeiro da promessa. Então Deus se comprometeu com um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção. Vamos repetir essa frase? Plena convicção. Vire para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: você entendeu? Plena convicção. Sabe o que é plena convicção? Pois é justamente isso. Então ele se comprometeu em juramento para que você, que é herdeiro da promessa, pudesse ter plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Deus não muda de ideia com relação a você. Alguns entenderam. Deus não muda de ideia. Ele não vai mudar de ideia com aquilo que ele te prometeu, com aquilo que ele falou e com aquilo que ele fez. Versículo 18 diz assim: a promessa, diga promessa. A promessa e o juramento não podem ser mudados. Vou repetir: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível, fala com bastante força, é impossível que Deus minta. Você consegue acreditar que Deus não pode mentir? O trono dele está baseado em verdade e em justiça. Deus não pode mentir, ele não pode ser injusto, porque senão o trono de Deus cai. A gente canta aí: os reinos se abalam, né? Os governos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque ele está firmado em verdade e em justiça. Entenda isso. Pode ser um pouquinho teológico, mas isso é fruto bíblico, isso é base bíblica para a sua fé. Para quando você orar, para quando você fazer uma declaração, quando você fizer uma oração, você não vai diante de Deus como um pedinte, você vai diante de Deus porque você já está diante de Deus com Jesus. Por que você ora em nome de Jesus? Em nome de Jesus não é um jargão, nem é uma frase de efeito para terminar a oração. Em nome de Jesus você está dizendo que você está nele, e ele está em nós, em mim. E onde é que Jesus está agora? Quem sabe responder? Onde é que Jesus está? Ele está onde? Fisicamente, onde é que ele está? Ele está no trono. Se Jesus está no trono, quem é que está no trono junto com ele? Então entenda, quando você faz uma oração: Pai, em nome de Jesus, abençoa o pastor Luiz, dá graça sobre a vida dele, faz ele crescer, prosperar, dá saúde para ele. Quando eu estou fazendo uma oração dessa, em nome de Jesus, quando eu digo em nome de Jesus, é porque eu estou em Cristo. Cristo está sentado à destra de Deus, eu estou no trono, na sala do trono, eu estou diante de Deus. Então não existe esse negócio de você ficar pedindo, implorando. Você está fazendo uma declaração de fé, porque em Cristo você já está na presença de Deus. Diz amém. E todo o resto é fermento. Hoje eu vou falar menos de fermento e vou falar mais do poder de Deus em nome de Jesus. Diz amém aí. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. A esperança não é vã. Elpis, tikvá, hebraico, grego, a esperança não é vã. A esperança em Cristo, ela é positiva, ela é verdadeira, porque ele mesmo prometeu e ele não pode mentir. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé, diga pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga de novo: pela fé. Essa palavra vai ser muito importante hoje. Então, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê não originou-se daquilo que não se vê. O que se vê originou-se daquilo que não se vê. Deus do nada criou tudo. Lá na Bíblia está escrito no hebraico, no versículo 1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus é assim, esse é o poder de Deus e essa é a palavra de Deus. Então fica muito claro para nós, esses textos todos foram apenas para nós basearmos uma verdade. Fica muito claro para nós que a palavra, diga palavra, também conhecida como promessa, diga promessa. Mais de 7.000 promessas na palavra de Deus, na Bíblia. Por mais que a ciência tente provar o contrário, por milhares de anos eles vêm tentando provar o contrário e descredibilizar a Bíblia, nada tem conseguido a não ser
confirmaram algumas coisas que a própria Bíblia já dizia que era verdade. Por exemplo, no ano de 1519, um navegador português chamado Fernão de Magalhães, ele descobriu pela primeira vez, ele teve a convicção pela primeira vez de que a Terra era redonda. Tem muita gente que ainda hoje acha que a Terra é plana, né? Mas como é que ele descobriu isso? Hoje nós temos fotos de satélite. Você joga no Google Earth, ele vai levar você lá para cima, o satélite fotografa, você vê a Terra redonda. Mas ele ali em 1519, ele saiu com as caravelas portuguesas, naquela época em que o Brasil inclusive foi descoberto, e ele começou a dar a volta ao mundo de caravela, de barco. E se a Terra fosse plana, ele ia com o barquinho dele, ia até chegar num determinado lugar e aconteceu o quê? Caía, porque a Terra era plana. Mas não, ele deu a volta e chegou de volta, navegando pelos oceanos. Então ele concluiu que a Terra era redonda. Coisa magnífica, né? Maravilhoso. Só que eu posso dizer para você, sem medo de errar, porque Jó capítulo 37, versículo 12, Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não foi Gênesis. Não, Gênesis conta a história do começo. Mas Jó viveu antes de Abraão. Jó está lá no começo, entre os patriarcas. E Jó, capítulo 37, versículo 12, já fala da redondeza da terra. Redondeza da terra. Tira da NVT e coloca, por exemplo, Ara, porque aí a linguagem mais nova, vocês não vão conseguir perceber isso. Então a linguagem diz que fala da redondeza, da terra redonda, da terra esférica. Isaías capítulo 40, versículo 22, diz a mesma coisa, que Deus estava sentado sobre o globo da terra. Se eu levar em conta Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. E o tal do Fernão Magalhães, ele descobriu que a terra era redonda em 1519 mais 700, 2.200 e alguma coisa, 2.200 anos antes, Isaías já dizia que a Terra era redonda. A ciência é assim. A ciência só se levanta para comprovar alguma coisa que a Bíblia já disse, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a verdade de Deus está ali. E nós precisamos acreditar nisso. Então, lá, sentado sobre o círculo da terra, está lá Isaías 40. Então, assim, nós precisamos nos posicionar, tomar posição entre o fermento e a verdade. Qual é a verdade? A palavra. E o que é o fermento? Qualquer narrativa, qualquer conversa, qualquer argumento que se levanta no meio da família, no meio da igreja, no meio da célula, no seu trabalho, que se levanta dentro da sua própria mente, quando o seu tico e o seu teco, quando os hemisférios do seu cérebro começam a discutir um com o outro a respeito disso é natural, isso é assim, precisa ser feito e vai acontecer naturalmente, mas a fé te diz não. Por isso o cantor cantou entre a fé e a razão, porque existe a razão, mas existe a fé, e nós somos... Tem algum crente aqui? Então eu quero dizer para você que o nosso desafio é acreditar. Diga acreditar. Sabe, eu já disse isso para vocês, Deus não se preocupa nem tanto com o pecado, porque Ele sabe que você vai pecar. E Ele já providenciou o remédio que é Jesus na cruz, Ele já levou sobre si o seu pecado. Não estou dizendo que você pode pecar à vontade, porque pecado gera consequências e você vai sofrer as consequências, mas você já foi perdoado na cruz. Mas agora a incredulidade, diga incredulidade. Deus não lida bem com o incrédulo, porque sem fé, todo mundo sabe isso. Então entenda que cada vez que você toma uma posição, manifesta a sua opinião, firmado em qualquer coisa que não seja de fé, aliás, a Bíblia diz que tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Você desagrada a Deus quando você não acredita de que Ele vai fazer o que Ele prometeu que faria. Repete comigo assim: Deus controla a economia. Acredita nisso, que Deus controla a economia? Eu vou te mostrar na Bíblia como Deus controla a economia e vou mostrar lá no Antigo Testamento, porque eu vou aproveitar esse momento para a gente estudar um pouquinho da Bíblia. São textos que as pessoas às vezes não leem muito. Aquelas pessoas que me entregam primícias, sabe? Eu sempre mando mensagem e oro dizendo a respeito disso, usando o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O que diz lá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, o meu Deus, isso é uma promessa. Alguém sabe disso, não é? Amém? É uma promessa que Deus vai cumprir, vai suprir a sua necessidade. Então, quando você está com uma dificuldade, tem uma conta para pagar e não tem dinheiro, e antes de você começar a murmurar, a reclamar, a praguejar, a liberar fermento pela sua boca, você precisa se posicionar na palavra e saber que Deus vai suprir a sua necessidade naquele momento ou em algum momento, para que você não padeça isso. Deus controla a sua economia, controla a economia de um país. Sabe, eu vou lhe contar uma história que está em 2 Reis, capítulo 6. O povo de Israel, ele estava cercado por um rei chamado Ben-Hadad, da Síria,
E Ben-Hadad cercou a cidade, isso era uma estratégia muito comum naquela época, e não permitia que ninguém entrasse, nem ninguém saísse. A comida começava a acabar, não tinha como repor, e as pessoas começavam a aparecer, a passar fome. E quando passavam fome, ficava muito fraca e era muito fácil de invadir e de conquistar. O general Tito fez isso com Jerusalém nos anos 70, né, na profecia de Jesus, lá em Mateus capítulo 24 e 25. Então o que Ben-Hadad fez? Ele cercou Israel. Em determinado momento, Samaria, e em determinado momento o rei estava passeando por cima da muralha e uma mulher chamou o rei e reclamou da questão da fome, e o rei disse: eu não posso fazer nada. E ela disse para o rei: olha, a minha vizinha disse assim, vamos pegar o seu filho, vamos matar e vamos comer ele hoje. E amanhã nós matamos o meu e nós comemos, porque a fome era tão terrível que o povo já estava pensando em canibalismo. Não vou perguntar aqui se alguém já passou fome, mas era a situação, e não tinha comida em lugar nenhum, desde o palácio até o mais pobre dos casebres daquela cidade. E o rei rasgou os vestidos, colocou pano de saco, e na sua atitude natural, porque ele não tinha uma resposta, ele não tinha uma solução, ele não podia aumentar o imposto, porque ninguém tinha o que pagar, não há nada que ele pudesse fazer. Então, quando nós não podemos fazer nada, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Vou dizer para você: coloca a culpa em Deus. Nós estamos nessa situação porque Deus permitiu, porque Deus quis, se Deus quiser. E as pessoas falam essas coisas sem ter a menor noção daquilo que de fato Deus quer, mas a palavra da verdade, as promessas de Deus já estão escritas na Bíblia. Sim, eu posso saber o que Deus quer. Não é tão difícil. E o povo então estava morrendo. E a humanidade é sempre assim, está procurando sempre achar narrativas que culpem alguém ou que responsabilizem outra pessoa. Mas, diga mais, mas os que confiam no Senhor são guardados na sua palavra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Sabe, isso não é poesia hebraica, isso é verdade da palavra sobre a sua vida. Isso não é poesia bíblica, é uma verdade que, se aplicada, se crida, se aplicada, repito, ela pode mudar a história da sua vida, da sua família, do seu negócio, do seu empreendimento, a sua mente, trazer paz, trazer cura e trazer restauração. Mas as pessoas procuram sempre alguém para responsabilizar. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do presidente, a culpa é de Deus. E quando não tem a quem culpar, obviamente Deus fica lá naquela posição de que a culpa é dele, foi Deus que quis, é uma tragédia da natureza. Mas o importante é nós sabermos a solução. Firmar-se na palavra. Vamos repetir? Firmar-se na palavra. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 31 a 33, diz assim: então o rei jurou, olha o juramento do rei, que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus ombros ainda hoje. Então, quando a pessoa coloca a culpa em Deus e sabe que não pode atingir Deus, vai atingir quem? O profeta. Vai atingir o líder, vai atingir o pastor, vai atingir a igreja. Eu não volto mais naquela igreja, não quero saber daquele pastor, não quero saber daquela situação, porque está revoltado. Pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, perderam o filho, às vezes, o casamento, faliram, tiveram problema de saúde sério, coisas ruins aconteceram, passaram pelo problema difícil, e quando não viu uma solução que esperava, eles começam a culpar e a responsabilizar todas as pessoas, e no final das contas a responsabilidade cai em Deus. Versículo 32 diz assim: Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades, olha o dom de palavra de conhecimento sendo aplicado aqui no Antigo Testamento: o filho do assassino enviou um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, não deixem ele entrar. Logo ouviremos os passos do seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: toda essa desgraça vem do Senhor. Misericórdia, vou repetir: toda essa desgraça vem de quem? Vem do Senhor. E aí no final tem uma pergunta que muitas das vezes a gente faz. Quando a desgraça, quando a coisa ruim acontece na nossa vida, o problema, a dificuldade, a crise vem, embora a gente não diga isso, às vezes, verbalmente, vocalmente, a gente faz aquela pergunta ali. Vamos fazer juntos? Por quê? Vamos lá? Por que devo continuar a esperar no Senhor? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Por que eu devo continuar a esperar no Senhor? Por isso eu construí aquela base lá no começo.
A verdade é a palavra, a promessa não falha. Porque eu devo continuar a acreditar no Senhor? Porque o problema não está na palavra, nem está na promessa, nem está em Deus. O problema está na nossa incredulidade. O problema está aí que nós estamos ouvindo muito mais, e eu vou repetir pela terceira vez, muito mais, os fermentos da vida do que nos prendendo aquilo que a palavra de Deus diz e aplicando na minha vida, na minha realidade e na minha situação. Quem está me entendendo, diga amém. Então a necessidade ela funcionou como estupim para que o fermento se espalhasse. E o resultado, claro, sempre é esse. Será que eu devo confiar no Senhor? Então ele tentava justificar a falha da fé como base daquela situação. Mas e você? Vire para quem está ao seu lado e me ajude e pergunta assim: você confiaria no Senhor? Na sua vida, você tem confiado no Senhor ou nas narrativas? Por mais lógicas que sejam as narrativas, que você tem um laudo no resultado de exame, diga, não tem jeito. Que você esteja indo para a falência e tem uma carta de confisco, uma ordem de despejo. Você confia em Deus, na promessa, ou você confia na palavra? Sabe, a nossa confiança, a base da nossa fé pode mudar a perspectiva, mudar a expectativa e mudar aquilo que Deus faz na nossa vida e através de nós. No Antigo Testamento, deixa eu fazer um parênteses aqui, me permitam. No Antigo Testamento as coisas eram estabelecidas por lei. Deus determinava e aquilo acontecia. Mas, no Novo Testamento, tudo aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Porque a obra foi consumada em Cristo. Então agora, o processo de Deus para nós conquistarmos, a palavra conquistar não é bem a boa colocação, porque conquistar parece que depende do meu esforço. Mas a palavra a promessa para ela se concretizar na minha vida, ela depende de fé. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, um pai disse para Jesus: se tu podes, me ajuda. E Jesus disse: se eu posso. Quem sabe responder isso? Tudo é possível ao que? Crer. Alguém perguntou para Jesus, João 6, Senhor, o que nós devemos fazer para cumprir as obras de Deus? E Jesus respondeu para ele: as obras de Deus é essa, creia naquele que Ele enviou. Porque o Novo Testamento está todo ligado à fé. Fé, diga fé. Então entre o fermento e a verdade, você descobriu que tem uma palavra aí. Qual é a palavra? É a escolha que você faz, é a decisão que você precisa tomar. Eu creio ou eu não creio? Eu creio no natural ou eu creio na palavra? Eu creio no sentimento ou eu creio na promessa? Quem está me entendendo diz amém. Dá um glória aí, irmão. Tem alguém vivo aí? 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2, continua a história. Eliseu respondeu: ouçam essa mensagem do Senhor. Mensagem de quem? E ele diz assim, diz o Senhor: amanhã, a essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei, é aquele a quem o rei confiava, se apoiava nele, ouvia os seus conselhos. Então o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: tem algum homem de Deus aqui? Mulher de Deus? Né? Sabe, tem muito oficial por aí que está levando palavra para você. E o duro é que você fica acreditando nessas palavras que vêm dos oficiais por aí e está desacreditando da palavra de Deus. O oficial disse para o rei: não acredito que essa coisa vai acontecer. Disse para o profeta, disse para um homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu. Eu confesso que eu tenho um problema que um texto me leva a outro, eu me lembro de outra coisa, e assim, hoje o culto de manhã acabou quase 12:30. Malaquias 3:10 fala a respeito disso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que diz mais? E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas. E o camarada disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as janelas dos céus já estão abertas sobre a sua vida. Deus já abriu essa janela. Está escancarada. Não é uma portinha, não. É uma janela. Por que eu não desfruto disso tudo? É porque entre o fermento natural, a razão e a verdade da palavra, você está no meio daquela gangorra.
para um lado ou para o outro. Todos vocês conhecem a Bíblia, eu faço pergunta, eu colo um texto, você completa. O que está faltando? Essa verdade ser aplicada na sua vida. Aplicada na sua vida. Vamos continuar. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Essa palavra é muito emblemática, por quê? Porque apresenta para nós uma realidade, isso é um tipo para nós vivemos hoje. Muitas das vezes a gente está no meio da igreja, no meio da célula, entre os irmãos, entre os amigos, e a gente vê a bênção de Deus na vida de fulano, na vida de Beltrano, na família de fulano. Não é para gerar inveja, mas embora às vezes acontece, e Deus abençoa aqui, Deus abençoa ali, Deus abençoa lá, e Deus faz uma coisa, faz um milagre, faz uma situação, e nada acontece com você. Porque muitas das vezes a nossa incredulidade, a nossa escolha pelo natural, aquele cara, aquele oficial, ele não falou nada demais. A cidade estava cercada, naturalmente era impossível a comida valer tão pouco e estar tão barata. Qualquer pessoa diria isso, era impossível naturalmente, mas nós somos crentes. Tem algum crente aqui? Tem. Então crente é aquele que crê contra o impossível, crê contra o natural. Como Abraão, nós somos descendência de Abraão. Abraão, em esperança, creu. Quando já estava velho e não podia ter filho, ele continuou acreditando que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vamos repetir? Deus prometeu, Deus vai cumprir. Irmão, seja crente e veja a vida mudar, veja a história dessa igreja mudar, veja a história dessa igreja mudar, a história desse bairro. É crente. Tem muito crente que está vendo, mas não está desfrutando. Que essa não seja a história da sua vida? Ninguém disse amém, nem precisa. Mas a pergunta permanece: de que lado da história você quer ficar? Muito dessa resposta diz respeito a quem você está dando ouvidos. Antigamente, quando tu era jovem, foi ontem, é em vaso. A pergunta era: quem é que faz a sua cabeça? Quem já ouviu esse negócio aí? Fazer a cabeça. Não é fazer a cabeça no centro não, tá? Hoje é quem mentoria você, né? Qual é o coach? Qual é o influencer? Quem é que influencia a sua vida? De que lado você vai ficar na história? Eu quero dizer que Deus é assim. A palavra de Deus é a palavra que controla. Eu usei só 2 tópicos nessa mensagem, porque senão demora muito. Sabe, Deus controla a economia, como controlou lá. No dia seguinte, aquele cara morreu pisoteado e todo mundo comeu barato. Por quê? Porque Deus mudou completamente a história. Deus controla a história, Deus controla a natureza. Vamos construir uma outra base sólida para a gente entender como Deus controla as circunstâncias da vida? Jeremias capítulo 43, versículo 2 diz assim. Aliás, essa palavra, quando, que está no começo do texto aí, da NVT, quando é muito importante. Diz de novo, quando. Por quê? Porque tem muito pregador que gosta de usar se. Mas o que está escrito ali? Não está escrito se. Se é condicional, é talvez, quem sabe, pode dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ali está de quando. Vai acontecer. A questão é em que época, em que tempo. E se vai acontecer mais de uma vez ou não. Mas vai. Então não se iluda. Dificuldades e problemas vão acontecer na sua vida. Tá? Amém? Fique em paz com isso? Ok. Então, quando passares por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Então, observe que não diz se, mas diz quando. Todos vamos passar pelas intempéries da vida que se manifestam aqui simbolicamente como água e como fogo. Não significa dizer que você vai estar no meio do rio, o rio vai estar empurrando você, ou o mar vai fechar em cima de você, ou vai pegar fogo na sua casa, ou no seu carro. Não está dizendo nada disso, embora, como você viu o testemunho de Daniel, às vezes pode acontecer. Mas, quando acontecer, o Senhor vai guardar você e nada de mal vai acontecer. Você consegue acreditar nisso e dizer amém para isso? Então isso é um princípio para você ver o poder de Deus se manifestar. O Deus que controla a natureza. Porque se Deus controla a natureza, Ele controla todas as coisas. Ele é o Criador da natureza. Você já ouviu falar que Deus abriu o mar? Quem já ouviu diz amém. Já ouviu falar que Deus parou as águas de um rio? Quem já ouviu falar diz amém.
Isso. Já ouviu falar que Deus parou o movimento de rotação da terra e atrasou o tempo? Lá no livro de Josué, quem já ouviu falar diz amém. Então Deus já fez coisas extraordinárias. Tudo isso porque havia uma promessa dele em andamento. Deus não pode mentir e aquilo que ele prometeu sob juramento vai acontecer. E se não acontece na minha vida, acontece na vida do meu irmão. E se não acontece na minha vida é porque eu não consegui crer o suficiente para trazer essa palavra à realidade. O Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá vida onde existe morte, o Deus que restaura, o Deus que perdoa, o Deus que tira a culpa e apaga a iniquidade, todas essas coisas são feitas por Deus e estão sendo realizadas aí o tempo todo. Eu me lembro que eu fui uma vez em Brasília, numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, para tratar de um tema homofobia. Eu nem sei se eu posso falar disso aqui no vídeo, porque dá ruim lá no YouTube e depois eles bloqueiam essa história. Mas fomos lá para tratar disso e tinha aquela sessão conjunta, muitos senadores, muitos deputados, muitas pessoas ligadas a esse movimento, e pastores e padres, e todas as vezes que alguém citava alguma coisa da Bíblia falando a respeito as pessoas automaticamente lá, que são politizadas e defendem esse movimento, eles levantavam assim a Constituição do Brasil. Todo mundo sabe que a Constituição são as leis que regem o nosso país. Então eles estavam dizendo que a Constituição do Brasil, ela está acima da palavra de Deus, e que aquilo que estava sendo dito, e usando como modelo de referência ética e moral, que é a Bíblia, não tinha valor ali para eles. O que valia era a lei. Legalmente eles têm razão? Sim, têm razão. As leis podem ser manipuladas, as leis podem ser modificadas, as leis podem ser alteradas em favor de alguém, de alguma conduta ou de alguma ideia. Então o fermento, que é essa narrativa complicada, ela pode até ser legalizada. Você entende um fermento legalizado? Existe uma coisa que se diz muito, se dizia muito, não sei se usa ainda esse termo, não tem nada a ver. Esse é o pai ou a mãe do fermento. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E todas essas coisas que não tem nada a ver, na maioria das vezes são pecado. E mesmo que o pecado seja legalizado, ele continua sendo o quê? Pecado. Mesmo que Jesus tenha morrido pelo seu erro, perdoado o seu pecado, quando você peca, você sofre consequências, apesar de ser perdoado. É o papai que a criança faz uma arte, faz alguma coisa que não devia fazer, o pai já perdoou a criança, ama o filho, mas vai disciplinar, porque isso faz parte do processo pai e filho. Então nós somos disciplinados. Então há muito tempo atrás, por exemplo, adultério deixou de ser crime, mas deixou de ser pecado? Não. Adianta levantar a Constituição e chegar para Deus e mostrar assim, a Constituição do Brasil diz que isso não é crime? Não, não adianta, porque continua sendo pecado. Por que eu estou querendo dizer essas coisas todas? Porque às vezes o inimigo ele trabalha de uma forma tão suja que ele muda a legalidade, ele muda a própria lei para poder pegar o homem de Deus em alguma falha. Olha só o exemplo que eu vou ler para vocês, no livro de Daniel, no capítulo 6, nos versículos de 5 a 7. Deixa eu contar a narrativa primeiro, a história que está por trás desse texto, que eu não vou ler o texto todo. Daniel, ele foi trazido de Jerusalém, de Judá, para a corte de Nabucodonosor, depois da Pérsia, de Dário e dos outros reis que se sucederam. E o rei Dário resolveu, em determinado momento, eleger 3 homens para controlar 3 províncias, como se fossem 3 estados diferentes, e controlar todo o reino. E um desses homens era Daniel. E os outros 2 queriam derrubar Daniel. Tem sempre alguém querendo derrubar você com narrativas, com fatos, com factóides, querendo pegar o seu lugar, invejando a sua posição. Mas eles descobriram que não havia nada que podiam fazer contra Daniel, porque Daniel era perfeito, era justo em tudo aquilo que ele fazia. Então eles chegaram a uma conclusão, é onde eu quero chegar agora no texto de Daniel capítulo 6, versículos 5 a 7. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhes disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente.
Olha que o mundo ele se coloca de acordo para que algo natural aconteça e esse algo natural possa ser prejudicial à fé, ao crescimento e à vida do homem de Deus. Digo, o homem de Deus sou eu. Ou a mulher de Deus, desculpa, né? Então dê ordens, disse para o rei, dê ordens para que nos próximos 30 dias, esse era o argumento que a lei precisava ser mudada, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Era uma lei que foi mexida exatamente para prejudicar um único homem. E o rei achou aquilo maravilhoso, porque o rei deu ouvido ao fermento e percebeu que todo mundo concordava com ele. E as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Está aí o exemplo de que não é. A voz de Deus é a palavra de Deus. E se todo mundo diz uma coisa e Deus diz outra coisa, você precisa escolher a quem você vai seguir. Entre o fermento e a verdade, essa escolha é sua. Observe, eles manipularam a lei, mudaram a lei, manipularam o rei, mudaram a lei só para atacar Daniel. Eles criaram o fermento, liberaram o fermento na mente do rei e a lei foi promulgada. Agora vamos avançar um pouquinho no texto, Daniel capítulo 6, versículos 11, 13 a 14, 16, depois 18 a 24. São vários textos, eu vou pulando de propósito para a gente poder ganhar tempo. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Vamos repetir esse versículo hoje? Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Daniel sabia que era ilegal fazer oração a qualquer pessoa, a não ser ao rei, sabia? Mas ele fez uma escolha. E ele entendeu que era mais importante seguir a palavra de Deus, a promessa de Deus, a ordem de Deus, do que o mandado do rei. Ele sabia que corria risco por fazer aquilo. Mas mesmo assim, se você for ler o texto, o que ele fazia? Ele abria o quê? A janela do seu quarto, se ajoelhava, não era escondido, ele não estava embaixo da cama, ele não entrava no banheiro, ele fazia isso abertamente para que todos vissem que ele continuava orando a Deus e pedindo ajuda a Deus. Todo mundo contra você não é maioria e não forma maioria, se você estiver do lado de Deus. O pastor Gleison esteve aqui na quinta-feira, pregou, quem estava presente ouviu. O exército da Síria cercou o profeta Eliseu. Geazi ficou apavorado e disse: Senhor, olha os carros e os cavalos. E Eliseu disse: abre os olhos desse rapaz. Muito mais e muitos maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Sabe, nós formamos maioria quando nós cremos na promessa de Deus. Repete comigo: eu formo maioria quando eu creio na promessa de Deus. Versículo 13 diz assim: então disseram ao rei, aquele homem, sabe, tem gente observando você, irmão, só vai pegar você na falha da lei. E que lei? A principal lei que eles querem pegar qualquer tipo de crente é a falha na lei de Deus, na conduta moral, na conduta ética, na palavra de fé ou da palavra de incredulidade. Eles querem pegar de qualquer maneira, em todo momento. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, aquele tal de Daniel lá, um dos exilados de Judá, não dá importância, olha como falam, não dá importância nem ao rei, nem à sua lei, mexe no ego do rei. Ele continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Não, eu não vou perguntar quantas vezes por dia você ora a Deus, porque isso não é relevante. Mas Daniel abria a janela e orava a Deus na frente de todo mundo que quisesse ver 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ele ficou com raiva, ficou chateado. O que diz a palavra ali? Ele ficou o quê? Muito angustiado. Por quê? Porque ele percebeu que armaram contra ele. E ele caiu. E ele acreditou. E agora ele estava numa posição difícil, porque ele sabia que Daniel era o melhor de todos os homens que ele tinha. E o que ele ia fazer? Ele tinha empenhado a palavra dele. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente empenha a nossa palavra com coisas que são tão menos importantes. Eu não vou à célula hoje porque tem um jogo de futebol. Eu não vou ao culto hoje. Não vou porque tem um aniversário, porque tem um noivado, porque tem a família, porque tem isso, porque tem aquilo. Essas escolhas que nós fazemos, embora pareça inocente, porque assim, tem sempre mais um culto, mas eu vou lhe dizer uma coisa: um dia esse culto vai ser o seu último.
ou porque Jesus voltou, ou porque Ele levou você. E você faz escolhas. Você privilegia outras coisas. A família é muito importante, o trabalho é muito importante, tudo é muito importante. E quando você usa esse tipo de argumento, esse tipo de fermento na sua vida, no final o que você está dizendo é que Deus não é tão importante assim. Porque o trabalho vem primeiro, porque a família vem primeiro, porque a sua empresa vem primeiro, porque o seu lazer vem primeiro, porque, tem sempre um porquê que vem na frente daquilo que importa de fato, que é Deus. Daniel abria a janela e orava na frente de todo mundo. Não importa, não importa, não importa o que vão pensar de mim, né? Diz um cântico. Eu quero é Deus. Coisa extraordinária. Então o rei ele ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. O rei queria achar um jeito. Ele mesmo tinha feito aquela bobagem, manipulado pelos outros. Ele se comprometeu. A mensagem aqui, irmão, cuidado com aquilo que você se compromete. Não se comprometa com coisas que depois você vai se arrepender. O seu compromisso é Deus. Eu estava falando de manhã, quando eu namorava uma jovem, que eu acabei me casando com ela, e nós já estamos casados há 35 anos, mais 7 anos entre namoro e noivado, e é uma longa jornada juntos, e ela não era crente. Hoje ela mulher é uma bênção. Hoje não, há muitos anos atrás, sempre foi. Eu nunca deixei um compromisso da igreja, eu não quero me usar aqui para modelo nem exemplo de coisa nenhuma. Eu nunca deixei um compromisso de igreja por causa de namorada, mesmo que tenha sido essa mulher maravilhosa aqui. Ah, obrigado, coisa linda. Mas ela sempre soube que entre Jesus e os meus compromissos com Deus e com a igreja e ela, Deus vinha em primeiro lugar. A gente faz escolhas, a gente paga por elas, e a gente precisa... Ninguém me faz visita na minha casa domingo, faz? Não faz, é inútil. Eu não vai me encontrar em casa, ou vai chegando a hora do culto, tchau. Mas a pessoa vai ficar magoada. Quem não pode ficar magoado comigo é Deus. A pessoa vai aprender que ela precisa ter prioridade na vida. É disso que eu estou falando aqui. Daniel escolheu prioridade. E nós escolhemos também. Nós escolhemos o fermento, a amizade, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o compromisso que eu tenho social, ou eu escolho Deus, aquele que me sustenta, que me abençoa, que me guarda. Aí quando chega na hora H da sua vida, você pergunta onde é que está Deus. Será que eu posso confiar nele? Será que Ele vai me livrar dessa doença? Será que Ele vai abençoar a minha empresa? Será que Ele vai cuidar da minha família? Tá um silêncio hoje aqui, que eu só ouço aquele negócio fazendo... Ainda bem que tem aquele zoom ali, pelo menos. Né? Uma vez o meu chefe disse para mim assim, eu preciso colocar você na escala de domingo. Eu trabalho no hospital, como vocês sabem, né? Quem não sabe fica sabendo, na área de laboratório. E eu falei para ele assim, não vou. Não posso, você sabe, sou crente, sou pastor, não trabalho domingo. Mas se você não trabalhar, eu vou dar falta para você. Dá falta, desconta do meu salário, tira das minhas férias, me manda embora. Ele não podia fazer isso porque eu sou funcionário público. Mas se precisasse, me manda embora. E não fui. Nunca trabalhei no domingo. Eu faço escolha. A gente é colocado entre o fermento e a fé. Mas se eu não for trabalhar, se eu não fizer isso, eu vou passar fome. Mas e como é que eu posso me colocar diante de uma situação dessa e olhar para Filipenses 4,19 que diz que o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus? Não segundo as riquezas desse mundo, mas segundo as riquezas dele. Você percebe como você se coloca numa posição diante da escolha que você faz? É por isso que Jesus diz assim, será que quando eu voltar... A guerra está solta lá, né? E Israel é o relógio do mundo. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Deus não está procurando pessoas maravilhosas, especiais, com grande talento, com muito dinheiro. Deus olha para a terra e procura pessoas que têm o quê? Fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deus está procurando gente de fé. Fé, que pode cantar como cantor aqui, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que eu tenho para crescer um pouco mais. Então o crente, quando ele é provado na sua fé, ele diz, aleluia, o fogo está quente, a água está vindo, essa é a oportunidade que Deus está me dando para crescer. Tem algum crente aqui? Oh meu Deus, vamos continuar, né? Eu parei muito nesse versículo aqui, né? Qual foi o versículo que eu parei? Qual foi?
14. Ah, tá lá, 14. Porque eu não posso ficar olhando para trás por causa da câmera aqui. Perdoa você que está me assistindo aí, mas é que eu fiquei empolgado. Amo vocês. Então o 14 diz, quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou de uma forma salvar Daniel. Mas passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Ele deve ter consultado os advogados, feito, né, como é que eu vou mudar essa lei? Mas é a lei dos medos e dos persas, depois que carimbou já era. Nem ele tinha poder para mudar aquela lei. Por fim, diz o versículo 16, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que o seu Deus, vamos repetir o que o rei disse para ele, vamos lá? Seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. De novo. E seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. O rei passou o dia inteiro tentando fazer o quê? Me ajuda, irmão. Livrar Daniel. Ele conseguiu? Não. Ele parece ter sido um tolo, ele era um tolo com fé. E quando ele teve que jogar Daniel na cova dos leões, ele diz assim, que o teu Deus te livre, porque eu não posso fazer nada, eu não posso fazer mais nada. Sabe, quando tudo diz que não, quando não tem mais esperança, quando não tem mais expectativa, o nosso problema é que a gente deixa para buscar Deus de todo o coração quando a coisa está feia demais. O Deus do impossível, Ele não se esqueceu de você. A minha oração por mim mesmo e por você e por todos nós é que nós nos lembremos dele. Quando? Todo dia. Quando a coisa ficar ruim, quando a coisa está boa, lembra dele. Né? Lembra dele. Né, Heraldo? Lembra, Senhor, juraste o teu. É, garoto. Aí quando fica muito alto, deixa a igreja cantar. É técnica, né? Técnica. Então o rei voltou para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente aonde? A cova dos leões. O rei tinha esperança. Que isso, cara? O rei tinha esperança. Não era a fé concretizada. Mas Hebreus diz que a fé ela começa com esperança. E quando ele chegou na beira da cova, e chamou Daniel, assim, olha o versículo 20. Quando chegou lá, ele gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Mas Daniel respondeu que o rei viva para sempre. Interessante, né? A posição do homem de Deus, ele não reclamou, ele não questionou, ele não murmurou. Ele honrou o seu rei, que tinha jogado ele lá dentro. Ó rei, viva para sempre. Eu sei, o Espírito Santo está apertando você hoje, né? Não está fácil não, né? Mas é que ele quer que você tome uma posição, uma decisão, no seu dia a dia. Não é aqui agora, não. Daqui a pouco eu vou chamar aqui na frente, nós vamos orar. Se o Juninho tiver, não, se o Heraldo, pastor Heraldo, tiver em condição, ele vai ler fogo em cima de vocês aqui, fogo do Espírito Santo. Mas a decisão mais importante é amanhã, é quando você chegar em casa e você estiver diante de uma situação e você precisar pesar entre a palavra e a verdade da palavra e o fermento, né, que é essa coisa que o mundo diz aí. Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente. Diga, considerado inocente. Daniel viveu, 500 anos antes de Jesus. Você sabe quem é inocente hoje? Moralmente você vai dizer, ninguém é inocente, todo mundo é culpado. Mas eu vou dizer algo para você. Aquele que está em Cristo, debaixo do sangue de Jesus, é inocente. Não inocente porque moralmente ele seja inocente, mas ele é inocente porque legalmente Deus o considerou justo, por um decreto. Porque todos os pecados, toda a culpa, toda a iniquidade, toda a malignidade foi sobre Jesus na cruz. Por isso Jesus disse lá, está consumado. Tetelestai. Está consumado, acabou, está tudo acabado, a obra está completa.
não tem mais dívida, não tem mais culpa, não tem mais peso, não tem mais condenação. Jesus já levou tudo sobre ele. Oh, meu Deus. E por que eu não acredito nisso? Porque a carne, ela quer merecer. E a carne não vai reinar com Cristo. Os méritos pertencem a Ele. Você é inocente. Você é de Cristo. Já recebeu Ele como Salvador. Ele já declarou você justo. Não há mais pecado sobre você. Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus. Tem pecado em Jesus? Não. Então também não tem pecado em você. Por isso você pode entrar no trono da graça com ousadia, com coragem, com força e pedir a Deus. Você está diante dEle. Você não ora como um pedinte, não ora baseado em necessidade. Você ora baseado em fé. Essa é a nossa posição. Sabe, a gente não precisa. Se você quer se sentir bem, você pode até querer confessar pecado para Deus, mas Deus já perdoou todos os seus pecados. Senhor, perdoa. O pessoal na igreja orava, os mais velhos, perdoa, porque acho que eles pecavam mais, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. E ignoravam o fato de que quando Jesus disse está consumado, não existe mais a multidão dos meus pecados. Todos eles, sejam eles quantos forem, todos eles já foram perdoados em Cristo. E Daniel disse, o meu Deus me considerou inocente. Sabe o que Deus está dizendo sobre você hoje? Repete comigo assim, o meu Deus me considerou inocente. Diga de novo, o meu Deus me considerou inocente. Mais uma vez, o meu Deus me considerou inocente. Então o rei, versículo 23, ficou muito alegre, e ordenou que tirassem Daniel da cova, e não havia nele nenhum arranhão. Por quê? Vamos ler ali, por que não havia nenhum arranhão nele? Por quê? Ai meu Deus, sabe ler? Lê comigo, por quê? De novo, por quê? Mais uma vez. Glorifica Ele. E aqueles que espalharam os fermentos? Versículo 24 diz assim, em seguida o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas, seus filhos, e os leões os atacaram e os despedaçaram, antes que chegasse ao fundo da cova. Sabe, esse é o futuro do incrédulo. Lá no último livro do Velho Testamento, em Malaquias, outra vez você verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que crê e o que não crê. Meu Deus, nós estamos aqui, irmão, para receber essa palavra de fé, mas também pegar o ímpio lá de fora e trazer ele para cá, porque senão o final dele. Você já viu que Pedro disse assim, ao redor anda um leão, buscando oportunidade a quem possa tragar. Mas nós temos um leão maior, que é o leão da tribo de Judá. Você sabia que o leão ele não foi feito para ser carnívoro? E um dia, quando Jesus reinar sobre essa terra no milênio, está chegando o dia. Oh meu Deus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Às vezes esse dia acho que não vem mais rápido, porque a gente prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Quanto gostaria que Jesus voltasse amanhã? Eu digo amém, podia voltar ontem. Mas alguém diz assim, eu quero casar primeiro, eu quero terminar a faculdade, eu quero arrumar um emprego, eu quero ver meu time de futebol ganhar o campeonato. Tem uns que vai demorar muito. Eu quero subir. Volta logo, Jesus. Isaías capítulo 65, depois lê o capítulo todo, diz assim, versículo 25: o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha com o boi, mas as serpentes comerão o pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído, eu, o Senhor, o falei. Essa é a nossa vida, esse é o nosso futuro. Sabe, mas a gente tem que fazer uma escolha hoje. Eu disse a você que você ia ficar entre o fermento e a verdade. A verdade é a palavra, o fermento são as narrativas que você escuta por aí.
E hoje é um momento de decisão, é uma hora de escolha. Mas não uma escolha apenas aqui nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos glorificar. Mas quando você sair daqui durante essa semana, durante os seus dias, os dias da sua vida, você precisa aprender a escolher debaixo da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, com fé no coração. E é disso que eu estou falando. Um pouquinho antes, alguns anos antes, quando Nabucodonosor recolheu os exilados de Judá, escolheu os melhores jovens, entre eles, além de Daniel, que era chamado Belsazar, também tinham 3 outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isael, Misael, Azarias, né? Enfim, tem os nomes lá babilônios dele. O versículo 17 do capítulo 3 de Daniel, ele é emblemático. E vai mexer comigo e mexer com você também. Daniel capítulo 3, versículo 17, olha lá, acompanha comigo, diz assim: se formos, eles foram, igual Daniel, eles foram condenados à fornalha de fogo ardente. Aquela história lá de Isaías estava se cumprindo literalmente na vida deles. Não vou dizer que isso vai cumprir na sua, mas são as circunstâncias, a dificuldade da vida. Daniel 3,17 diz assim: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Quem crê nisso? Todo mundo crê nisso, mas quando o fogo começa a esquentar, a gente pensa assim: eu não mereço. Aí falta fé. Mas o que eu quero dizer para você é que isso não é no seu mérito, isso é no mérito de Jesus. Então você não precisa se preocupar com isso. Tudo que você precisa é acreditar, por incrível que pareça. Mas aqueles 3 caras diziam assim: se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Sim, Ele pode. E eles continuaram dizendo: se Ele nos livrará sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, diga mais, não fica com medo não. Ainda que Ele não nos livre, nós queremos deixar, vamos ler juntos? Queremos deixar? Jamais serviremos aos seus deuses. Jamais adoraremos a estátua que você levantou. Jamais nos curvaremos a qualquer uma dessas coisas. Sabe, ninguém vai obrigar você a ficar ajoelhado diante de uma estátua. Mas às vezes a gente se ajoelha de coisas tão menores, tão sem importância, numa escolha tão simples da vida, entre algo e a presença, a gente escolhe alguma outra coisa. Porque a gente está mais preocupado com aquilo que é o nosso bem-estar no momento. Ontem eu estava lá conversando, antes de vir aqui para o jantar, aliás, maravilhoso. Deus abençoe a vida dos irmãos. Maravilhoso o evento. A comida eu não provei não, tá? Mas o evento foi maravilhoso, glória a Deus. Mas me disseram que a comida era muito boa. E eu estava lá conversando com o Leon, com o maestro, com o pastor Léo, e a gente conversando sobre algumas situações. Ele está dizendo, sabe, às vezes o curto tem privilégio ao longo. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que você precisa decidir agora tem privilégio a uma decisão que pode mudar a sua história a longo prazo. Então hoje eu faço uma escolha. Eu escolho o aniversário, a festa, o futebol, o casamento, o bolo, a praia, o campo. Eu escolho outra coisa qualquer. Escolho ficar em casa porque estou cansado. É uma escolha de hoje. E você vai dizer assim: Deus não se incomoda com isso. Mas a longo prazo, uma escolha pode mudar a sua história lá no final. Calma, você vai para o céu. Se você é crente, tu vai para o céu. Mas às vezes vai para o céu chamuscado de fogo no seu traseiro, porque fez escolhas erradas. Hoje nós estamos diante dessa escolha. Curado. Mesmo que não haja o livramento, mesmo que tudo se perca, eu continuarei a crer na promessa do meu Salvador. Quantos conseguem crer comigo? Diz amém. Coisa extraordinária. Eu me recordo que no tsunami na Indonésia, 26 de dezembro de 2004, isso foi o testemunho de um missionário dentista que estava lá trabalhando numa equipe missionária. E segundo o testemunho desse homem, nenhum crente morreu naquela tragédia.
Porque no dia 25 de dezembro, Deus deu uma direção para que todas as igrejas e todos os crentes subissem um monte para orar. Enquanto a igreja estava lá em cima orando, o tsunami varreu completamente a cidade, o país. É o Deus que move em favor daqueles que creem nele. Para mostrar para você uma história moderna, vou contar uma mais moderna ainda. Quando nós começamos o projeto Betel, lá no prédio da 44, na minha casa já não cabia mais, nós fomos para lá, a gente não tinha telhado, aqui não tem forro, né? Lá não tinha telhado. Não tinha telhado. O chão era de barro, não tinha janela, era só as paredes. Nós ficamos alguns meses assim lá. Nunca choveu. Não na hora do culto. Uma vez começou a garoar. Estava terminando de pregar e começou a garoar. O Romero, hoje o pastor Romero, que era o pastor, ele começou a correr de saco para tapar mesa de som, esconder os amplificadores, porque estava começando a garoar, e nós levantamos as mãos diante do céu. Você sabe que a chuva parou, né? Nunca choveu. É o Deus que cuida daqueles que esperam nele e que confiam nele. Muito mais do que dinheiro no bolso, muito mais do que bons resultados, muito mais do que qualquer outra coisa. O seu desafio é, entre o fermento e a verdade, acreditar que Deus pode mudar essa história. Na verdade, Ele já prometeu e Ele vai cumprir. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então fica de pé, irmão, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o A e o Z, Ele é o Aleph e o Tav, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o autor, mas Ele também é o consumador da sua fé, e é Ele que vai mover em seu favor, Ele vai mover em seu favor, vai mover em favor da sua vida. Agora hoje, faça uma escolha, decida na sua vida, acreditar na palavra acima de toda e qualquer outra situação. Creia na promessa, creia que aquele que prometeu sob juramento, Ele é fiel, Ele vai cumprir aquilo que prometeu, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Nenhuma das suas promessas vão ficar perdidas nesse tempo. Deus vai agir na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu negócio, nessa igreja, na sua célula e em todos que se envolvem com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia.